Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago, São José Almeida, Filipe Santa Bárbara. Eu sou a Suzete Francisco. Hoje, excepcionalmente, não temos a Sónia Sapaz connosco. Esta semana tivemos a convenção do Bloco de Esquerda, temos um novo líder partidário, José Manuel Pureza, que tem pela frente a difícil tarefa de recuperar um partido, nesta altura, em sérias dificuldades. Chegamos sensivelmente a meio da maratona de debates presidenciais, à altura de fazer um primeiro balanço dos frente a frente entre os 8 principais nomes nesta corrida, e vamos olhar para aquele que vai ser um tema marcante da próxima semana, a greve geral convocada pela UGT e pela CGTP, a primeira greve geral desde há 13 anos, quando vivíamos os tempos da Troika. David, estiveste na convenção do Bloco de Esquerda no último fim de semana. Há aqui várias questões que se levantam. Vamos ter um partido diferente, com José Manuel Pureza? No atual contexto, há caminho para o Bloco ou o partido está mesmo numa situação de risco existencial, como vaticinam alguns, embora, acrescento eu, os vaticínios da morte do BE têm quase tanto tempo como o próprio partido? E por último, estaremos aqui perante uma liderança mais ou menos bicéfala, com Pureza como coordenador e Fábio Figueiredo como o rosto do partido no Parlamento? Assim, começando pelo princípio, ou seja, eu acho que a resposta neste momento é difícil dizer se de facto o partido tem viabilidade ou não no futuro, dependerá também das mudanças ou não que consiga imprimir, porque o facto é que os resultados eleitorais mostraram à sociedade que o Bloco precisa de mudar, e eu acho que na convenção foi essa a pedra de toque da esmagadora maioria das intervenções, seja dos militantes menos conhecidos. Há agora a ex-coordenadora Mariana Mortágua, que disse mesmo que o Bloco tem de mudar quase tudo e quase tudo não é demais. Já José Manuel Pureza, ele, que é o novo líder, disse, ou sinalizou que era preciso fazer todos os diálogos, ou seja com a esquerda, seja com independentes, mostrando que o Bloco percebeu que não basta continuar a agarrar-se a temas fraturantes, até porque agora nós vemos que os temas fraturantes, em certa medida, poderão ter-se esgotado e estão muito substituídos por aquilo que são os temas identitários, que estão muito agora colados à direita, e que é preciso, portanto, assegurar uma maior implantação social do partido, e quando digo implantação social digo também, porque uma coisa decorre da outra, uma maior implantação territorial para o partido subsistir, porque foi de facto algo que o partido nunca conseguiu. Possivelmente também por dificuldades internas, de haver muito sectarismo interno, se quisermos. Mas o que eu destaco mais desta convenção foi mesmo uma preocupação generalizada de afirmar o Bloco como força promotora de uma convergência à esquerda, e nós sabemos o quão difícil isso tem sido, e as últimas autárquicas também demonstraram isso mesmo. Pureza mostrou-se contra os sectarismos, lá está, como eu disse há pouco, promete fazer todos os diálogos para garantir essa convergência. Só que a questão depois é perceber como é que isso é compaginável com a realidade atual. Ou seja, temos um país que virou à direita, e isso faz com que mingue o eleitorado de esquerda. Por outro lado, o próprio espectro político à esquerda está, não digo sobrepovoado, mas está muito mais ocupado com o LIVRE, e o LIVRE é ir buscar aqui muito do eleitorado urbano e intelectual. O LIVRE é uma ameaça para o Bloco? Eu não sei se é uma ameaça, porque o Bloco também tem um tipo de eleitorado para lá daquele que é o eleitorado, ou teve, pelo menos, para lá daquele que é o eleitorado hoje em dia do LIVRE, que parece um eleitorado mesmo muito urbano e se quisermos, intelectual. Não tem tanto, se calhar, classes mais baixas que o Bloco conseguiu de alguma maneira roubar ou disputar com o PCP. Eu acho que o LIVRE não consegue chegar a esse ponto, a esse patamar, se quisermos. Aquilo que eu acho é que, de facto, a esquerda precisa de se reinventar, ser capaz de aglutinar não apenas, lá está, o seu eleitorado tradicional, que tem vindo a cair em termos numéricos, mas também de federar o crescente número de pessoas descontentes, de eleitores descontentes. E, portanto, nesse sentido, acho que esse é o grande desafio do Bloco. Por outro lado, e eu acho que pode haver aqui algum potencial crescimento de reinvenção do Bloco, numa lógica até de convergências à esquerda, acredito que possa nascer daqui alguma coisa no futuro, porque alguma coisa, ou seja, a esquerda não tem que desaparecer do mapa por estar a passar uma crise, mas o problema é que para o Bloco a situação neste momento não é nada fácil, porque, por exemplo, Louçã e Pureza disseram nesta convenção que querem um Bloco concentrado no que interessa às pessoas. Resumiram isso basicamente na ideia de o salário, casa e hospital.
E eu acho que isso de facto é importante, mas isso também é muito aquilo que é o trabalho que faz o PCP. E, portanto, isso só por si não vai diferenciar o Bloco. E lá está, portanto, é preciso algo mais do que isso. Portanto, para responder à tua pergunta, eu acho que o que podemos ver, e acho que Pureza será a pessoa talvez mais indicada, ou uma das pessoas mais indicadas no Bloco para tentar promover essas pontes, porque é também esse um pouco o seu percurso e o seu perfil ideológico, se quisermos. Mas, por outro lado, há todas estas dificuldades que eu fui sinalizando e respondendo também à última pergunta. Há também essa dificuldade adicional. Nós sabemos que a liderança bicéfala que foi ensaiada com João Semedo e Catarina Martins não correu bem, longe disso, e que depois a Catarina Martins já sozinha conseguiu de facto imprimir alguma capacidade a essa liderança e ao partido e até fazê-lo crescer. Eu acho que com Fabián Figueiredo como deputado único vai ser difícil. A Pureza conseguir também ter o seu espaço mediático e, portanto, acho que esse será o lado também difícil de ver como é que se vai compatibilizar esse lado, até porque os estilos são muito diferentes e se calhar o estilo de Fabián não é tão compaginável com aquele que é o estilo de liderança de Pureza e, portanto, também acho que aí poderá haver algum atrito. São José, como é que o Bloco de Esquerda pode dar a volta ao contexto atual? Não sei como é que pode agora. O que o David já disse, é verdade que eles caíram fundo, sectarizaram-se muito, não só dentro, mas para fora. A experiência do acordo de governação com o PS não foi bom para eles. Foi importante, foi uma união de esquerda, mas até porque o BE foi o primeiro a romper. Antes do PCP, o BE logo no segundo governo de Costa chumba logo o orçamento, antes o PC ainda o aprova. Sim, um ano antes do PCP. E, portanto, a ruptura depois do apoio ao PS, penso que penalizou e que ainda hoje marca internamente, mas externamente. Agora, eu creio que se eles tiverem cabeça, abandonarem o populismo de extrema-esquerda que tem caracterizado as direções, mesmo já com Catarina Martins, e o José Manuel Pureza não tem nada esse tom nem esse estilo. E se tiverem cabeça internamente para se organizar de facto, em vez de se perderem em quesílias absurdas, como durante anos assistimos a algumas dentro do Bloco, pode haver espaço para isso. Mas isso também não depende só do Bloco. Depende do que vai ser o futuro do PS. Depende do que é que vai ser o futuro do PCP. Depende de toda a o esquerda. que vai ser o futuro do LIVRE, como dizia que o David falou sobre o LIVRE. Porque é assim, em democracia há sempre esquerda e direita. E, portanto, tem que haver partidos de esquerda. Quem é que vai ser, ou quais vão ser os partidos que vão desaparecer, quais se vão reinventar e quais vão perdurar? Nós não sabemos hoje qual dos quatro é, se é o PCP, se é o BE, se é o LIVRE, se é o próprio PS. Nós olhamos para a França e vemos como é que ficou o Partido Socialista francês hoje em dia, não é? Portanto, os tempos são muito adversos para a esquerda, porque vivemos num ciclo de preponderância da direita e da extrema-direita e, portanto, isso dificulta bastante o trabalho que o Bloco tem pela frente. Agora, que é possível haver um caminho, é possível. E eu vejo isto sempre dentro do Bloco da Esquerda. Não é o Bloco da Esquerda, mas o Bloco da Esquerda. Como é que PS, LIVRE, PCP e BE vão reagir, vão reinventar-se, vão reorganizar-se, até trabalhando em alianças, já trabalharam antes, podem voltar a trabalhar, para recuperar a esquerda. Coisa que manifestamente não estão a conseguir fazer e que, aliás, o Pureza até pediu desculpa ao povo português pela esquerda ainda não ter conseguido derrotar a extrema-direita. Sei, temos que dar tempo. Também a existência agora de um governo, não é? Que tudo indica que poderá durar até ao fim da legislatura, também dá tempo para o Bloco para isso, não é? Ao Bloco, ao PC, ao PS, todos eles precisam de tempo.
Mudando de assunto, para um tema que vai marcar a próxima semana, a greve geral convocada pela CGTP e pela UGT, ouvimos a Ministra dizer que as pessoas estão cansadas de greves por razões políticas e que nenhuma das alterações em cima da mesa tornará os despedimentos mais fáceis. Afirmações que provocaram muitas reações, nomeadamente das centrais sindicais. Filipe, como é que vês esta acusação de uma greve por razões políticas? E o que é que achas que se pode seguir a esta greve geral? O Governo vai ter que ceder nestas alterações à lei laboral? Então, eu primeiro gostava de perguntar à Ministra qual é o outro motivo para fazer greve, Que não seja senão político. Um motivo político, não é? O que ela A greve geral é política. O que ela provavelmente queria dizer era motivos partidários. Partidário e não porque político, sim. político, todas as greves são políticas, desde logo porque estamos a falar de políticas de recursos humanos, enfim, até se pensarmos ao ponto micro das empresas. Mas enfim, nós temos uma ministra que, durante um processo negocial, durante os pré-avisos todos que já estavam na praça pública, vem com uma atitude de já estamos um bocadinho todos cansados de greves por razões políticas, dizer que não voltámos a falar com o GT porque o GT está mais focada na preparação desta greve, a dizer que a lei que está em vigor tem algum desequilíbrio em favor dos trabalhadores. Enfim, eu acho que isto não é a postura mais sensata de se ter, na antecâmara de uma greve, 2, quando se está a tentar fazer uma reforma laboral no país, que de resto não foi sufragada, não foi Não falada, estava no programa não estava nada disto, estava no programa eleitoral da AD. E, portanto, alguém que chega com este tipo de declarações à praça pública nesta altura, enfim, certamente tem-se em grande conta isso e sente que está de alguma forma respaldada. Eu acho que a prova dos 9 vai ser o impacto da greve. Ela corre o risco aqui de inflamar um bocadinho as coisas, não? Acho que qualquer dessas declarações é combustível, de facto. Desde o início do processo, na verdade, não é? Porque ela sempre foi muito confrontacional. Desde o início da vida dela enquanto ministra, Sim, diria. é isso. Mas aqui acho que o Governo está a pagar para ver. A pagar para ver porque, também sabemos que Luís Montenegro é teimoso. Ele, quando tem uma coisa na cabeça e quando quer seguir por um caminho, vai por esse caminho, independentemente de tudo. E é ele quem decide. De resto, chamar o GT e ali amenizar a coisa, começar umas conversações que não foram negociações, mas chamar o GT a São Bento, tem também o seu sinal. Agora, eu acho que o Governo... Foi o GT que pediu a... Sim, mas quer dizer, recebê-los ali e liderar aquela conversa com a ministra presente tem, de facto, um sinal para fora, de tentativa de, pelo menos, alguma coisa. A questão é, não há... Eu acho que mostra o GT, ao querer falar também com o Primeiro-Ministro, é que não quer só falar com a Ministra, não é? Portanto, Até porque não está fácil com declarações destas, claramente é diálogo, inteligente, até sim. porque já disse que, bem, se não houver concertação social, avança no Parlamento na mesma. Vamos lá ver se seria aí a maioria suficiente para avançar. Mas dizias há pouco que decisivo vai ser o impacto. Vai ser um impacto porque a Ministra, quando diz que a UGT não está a falar com a UGT porque a UGT está mais preparada em preparar a greve, ora, isto é manifestamente, quer dizer... Não sou pouco sindicalista, mas quer dizer, quase que ponho as mãos no fogo para dizer que se a Ministra disser assim, então vamos lá negociar, alguém da UGT certamente irá, mais que não seja as pessoas do PSD que estão na liderança da UGT. E, portanto, é para ver se a greve vai ter força. Se vai haver ou não mobilização para sentir, de facto, onde é que vai ter que ceder. Porque perguntavas na segunda parte da pergunta, que era se o Governo vai ter que ceder. Vai ter de ceder. Naturalmente vai ter de ceder em alguma coisa. Aquilo é... Vamos ver. Bom, mas há cedências e cedências, não é? Há exato, cedências que não são praticamente nada, que são quase só cosmética, e há cedências de fundo. E não conseguimos perceber o que é que foi metido nesta reforma laboral, neste anteprojeto, já para deixar cedido. cair, para ser cedido. E não conseguimos porquê. Leva-me ao início, que é, nada disto foi discutido na campanha eleitoral, a não ser a questão, de facto, da greve. Do direito à greve, enfim, e dos serviços mínimos, e que foi muito aflorado muito superficialmente. Metido a martelo na Figueira da Foz, no meio de umas obras, porque naquele dia havia greve. E de repente saiu aquela consideração do Primeiro-Ministro que colou
por acaso, porque, enfim, estávamos a falar do direito à greve e, portanto, mais que não seja do ponto de vista da dicotomia política, era logo tema de campanha claro nesse dia. Mas, de resto, não se falou. E não se falou desde logo porque não existia. E como não existia, o Governo vai tentar agora aqui perceber qual é a expressão desta greve, portanto, qual é a adesão junto das pessoas, do eleitorado, e depois logo vê como é que vai negociar. Agora, o Governo não está interessado em negociar até dia 11. Isso está claro e desde logo com estas declarações. Quer dizer, a UGT está mais focada na preparação da greve. Já estamos todos um bocadinho cansados de greves por razões políticas. Eu acho que isto não... Quer dizer, nem sequer é honroso em relação à concertação social não contribui em nada para um desfecho e ao trabalho concertado em si, não é? Tipo, uma pessoa que vem dizer que a lei que está em vigor tem algum desequilíbrio em favor dos trabalhadores. Então, mas quer dizer, a lei foi criada, o Código Laboral é feito para proteger exatamente os trabalhadores. Quer dizer, é o princípio de tudo, não é? E, portanto, qualquer lei do trabalho num país decente terá que ser sempre um pouco mais desequilibrada em favor dos trabalhadores porque são o elo mais fraco. Quer dizer, onde é que isto é... Não sei, se calhar é algum viés que eu tenho aqui de facto por ser trabalhador, mas quer dizer, e não ser patrão. E, portanto, não consigo mesmo entender onde é que se quer chegar com esta questão. Inevitavelmente, temos que falar esta semana dos debates presidenciais. Estamos mais ou menos a meio desta maratona de debates. David, quais são as principais notas que retiras dos debates que tivemos até agora? Alguma surpresa no bom ou no mau sentido? Quer dizer, para mim não tem havido grandes surpresas. Eu dividiria em 4, falava aqui dos 4 principais candidatos. Marcos Mendes para mim não foi surpresa porque ele confirmou a sua eficácia na comunicação. Acho que também tem sido muito consistente nos debates, portanto muito bem preparado. Ainda que por vezes vá sentindo dificuldade aqui e acolá em se descolar do governo ou até das lógicas de proximidade ao regime com que os adversários que têm menor passado político atacam, porque mesmo António José Seguro está desligado da vida político-partidária e mediática há muitos anos e, portanto, nesse sentido, consegue também tentar, e fê-lo neste debate de ontem, tentar também de alguma forma colar Marcos Mendes a uma ideia de que é um político do regime e, portanto, eu acho que um bom exemplo da sua eficácia de Marcos Mendes foi ontem, em que depois de uma sondagem da semana passada do ICES, que referiu que os portugueses querem um presidente mais interventivo, ele passou o tempo a dizer que ele é mais proativo, mais interventivo do que Seguro e, por outro lado, também sabendo que Seguro foi muito criticado por dizer generalidades, inclusive é por Santos Silva, que dizia que o socialista que dizia que ele só dizia banalidades. Portanto, Marcos Mendes insistiu muito nisso. Isso são generalidades, isso eu serei proativo e, portanto, quis marcar ali a diferença e repetiu várias vezes esta ideia. Portanto, isso mostra a sua eficácia. Já Seguro, eu acho que tem vindo a crescer nos debates, tem-se mostrado mais afirmativo à medida que avançam. Agora já se diz sem pruridos ser de centro-esquerda, já se posiciona contra o pacote laboral depois de, numa primeira notícia que nós demos, ele recusar comprometer-se, ter sido o único, aliás, candidato presidencial dos 8 principais a não tomar posição. Veremos se ainda vai a tempo de assegurar os votos do eleitorado de esquerda sem com isso descapitalizar o centro. Essa será a sua dificuldade e é essa também a dificuldade que ele vai demonstrando nos debates, conseguir conciliar as duas coisas. Já Gouveia Melo tem vindo a melhorar, acho que isso é inequívoco, que eu acho também que era expectável dada a sua inexperiência total em debates políticos. Ele deixou de estar permanentemente agarrado às cábulas, como aconteceu no primeiro debate, mas continua ainda assim... Médio. Sim, não, eu digo permanentemente agarrado. Ele vai olhando muito, mas já não está a ler sistematicamente, não é? Mas eu acho que ele continua demasiado agarrado a certos remoques que eu acho que não dizem nada, estão datados, não dizem nada aos eleitores de hoje. Que é quando insiste, ele fala muito, quando apanha candidatos de esquerda, do marxismo-leninismo. Sim, António Filipe bem protestou com isso. Sim, e acho que... que é absurdo falar de ditadura do proletariado, quando o próprio PCP abandonou isso antes de 74. E, portanto, bom, há ali uma lógica um bocado datada e que não faz grande sentido e que eu acho que não lhe dá voto nenhum e que só confunde as pessoas e não ajuda ao debate e só o retira até dos temas que são mais relevantes. Por outro lado, depois também revela pouco jogo de cintura. Há vários exemplos, algumas perguntas com as quais ele mostra incómodo, desde logo aquela questão do apoio de Sócrates, não é o único caso, e portanto, nesse sentido, mas acho que tem vindo a melhorar ainda assim, acho que começou num ponto muito baixo nos debates. Já Ventura, eu acho que a Ventura tem sido igual a si mesmo, confirma que é um profissional
nos debates e um profissional da retórica populista. E eu com isto eu não estou a fazer um insulto, isto é inequívoco. Ele é muito bom na retórica populista, muito bom mesmo. Ele repete aos candidatos que ele considera do sistema, que vai repetindo diversas vezes, tem a conversa da treta, a conversa de chacha, pugna em todos os debates contra os subsidiodependentes, contra os imigrantes que vivem às nossas custas. E há agora uma mudança em Ventura que se nota nos debates e noutras entrevistas, porque ele permanentemente também está no espaço televisivo, que eu insisto que eu acho que as televisões devem ponderar bem se justifica tê-lo em todo o tipo de espaço, seja dos programas da manhã, da tarde, a todas as entrevistas que lhe nas fazem. Nas suas várias condições. Nas várias condições, uma mistura, porque eu não sabia, havia um oráculo que passava, que a certa altura passava de candidato presidencial para líder do Chega. Bom, é uma confusão total. E as televisões... Eu confundo, são muitas funções. Pois, são muitas funções, mas as televisões também deviam fazer melhor a sua função. E agora que ele se viu em queda nas sondagens, temendo que estivesse a alienar o seu eleitorado, já não diz que quer é ser primeiro-ministro. Diz é que acha que não é possível mudar o regime através de legislativas porque os outros partidos não vão deixar. E então diz que será através da presidência da República e seguindo a máxima de Sá Carneiro, que é preciso ter um governo, um presidente e uma maioria. E, portanto, é esta a lógica, no fundo, para tentar não deixar fugir eleitores para candidatos mais sérios, se quisermos. E, portanto, eu acho que esta é a grande mudança também em Ventura, que veremos se vai surtir algum tipo de frutos ou não, isso temos que esperar. São José, esta semana ouvimos pela primeira vez, de viva voz e não por interposto apoiante, António José Seguro apelar à convergência na sua candidatura. Ainda vai a tempo? Este cenário de convergência é possível? Vejamos, quando falámos em relação ao BE, de facto, a esquerda em Portugal está a viver uma fase muito difícil. Encolheu muito. E, neste momento, o que se desenha em termos de presidenciais é a possibilidade da esquerda não estar numa segunda volta. Olhando para as tendências das sondagens que estão estabelecidas ao longo das sondagens, de facto, Seguro não está, embora esteja nos 4 da frente, não está nos 2 primeiros, nunca. Isso pode fazer com que a esquerda não tenha um candidato na segunda volta. O que é que seria normal? Que houvesse uma dinâmica à esquerda em que os outros candidatos, à boca das urnas ou na última semana de campanha, acabassem por desistir da sua candidatura e apelassem ao voto em Seguro para tentar potenciar uma ida à segunda volta. E o Seguro o que fez foi começar a tornar isso claro, não é? Aliás, ele disse na Câmara do Jorge Pires que o que é que vai dizer, o que é que os eleitores vão dizer, os eleitores de esquerda vão dizer se no dia a seguir não houver um candidato de esquerda na segunda volta. Depois temos este problema na política, e que é muito típico à esquerda, isso. Quando o eleitorado diminui e a representatividade destes partidos diminui, as lutas entre eles e as desconfianças aumentam. Aqui assim, enquanto pode acontecer aos partidos à esquerda, ainda possa haver uns anos, aqui não há. Nem meio ano, há 2 meses. As eleições são daqui a 2 meses. Portanto, eu acho que é sensato ele ter começado a deixar de fazer de conta que não sabe o que é e que não sabe ser de esquerda, que começa a afirmar-se de esquerda e a afirmar-se como candidato que tem condições de levar a esquerda à segunda volta se a esquerda se unir. E apelar a essa união. Acho que ele agora tem que repetir esta tecla até ao fim, até ao dia Vamos ouvir isto muitas vezes. até ao dia 16 de janeiro, quando acaba a campanha eleitoral. Porque de facto é uma realidade agora, que eu acredito que muitos deles, ou seja, quer dizer, no PCP já houve desistências, à boca das urnas. Não sei se o Jorge Pires também já admitiu poder vir a desistir. O Jorge Pinto. O Jorge Pinto. Mais ou menos. Mas já afastou isso. Sim, mas já afastou, mas começou por portanto, levantar essa hipótese. Não sei, eu prevejo umas presidenciais muito difíceis para a esquerda, muito difíceis. Destaco, para terminar, um dos debates mais recentes, o de ontem à noite entre Marcos Mendes e António José Seguro, o
PSD versus PS em termos de apoios partidários. Filipe, o que é que retiraste deste debate? Quem é que levou a melhor? E, numa análise mais geral, como é que tens visto os debates até agora? Colando aqui com o que dizia a São José, e até porque não foi dito no próprio debate, mas foi dito no antedebate, né, quando os candidatos chegam aos estúdios. Ontem, apesar de António José Seguro ter vindo a fazer aqui esta coisa da convergência à esquerda e do voto útil, eu acho que ontem foi a primeira vez que ele, nesse pré-mates, digamos assim, verbalizou mesmo voto útil. Ou seja, ele no debate com o candidato do LIVRE já tinha também. Pois, ele tinha transmitido essa ideia, eu acho que não Não, tinha e dito mesmo verbalizado. o voto Pode não útil ter em usado particular. o útil, Sim. mas disse... Isso vai se intensificar a partir Sim, de agora. só que há uma questão aqui no meio disto tudo, é que ele de facto já aprendeu que tem de fazer isso, só que quando o próprio partido dele não aparece, não dá ao pedal para rigorosamente nada. Está ausente nem em as parte pessoas, incerta o PS nas presidenciais. É que a questão é, não estamos a falar O aqui... aparelho do PS está envolvido. As fãs distritais. Pois, mas muito As pouco federações visíveis. distritais. Quem é que vão ser, por exemplo, quem é que vão ser as pessoas que vão estar em comícios ao lado de António José Seguro? Pois, isso está bem, as figuras principais. E que não têm estado agora também propriamente muito ativos, nem nos média, nem em ações de campanha. E, portanto, quando ele não consegue, dentro do próprio partido, sabemos que das dinâmicas todas, dos anticorpos todos que existem, enfim, os costistas, mas quando ele não consegue dentro do próprio partido fazer essa, Eles logo avisaram essa que união... apoiavam e o trabalho deles acabava ali. Pronto. Isso vai ser grave, se houver uma disputa Marcos Mendes, que haverá pelo menos na primeira volta seguro, porque Marcos Mendes vai contar com o apoio de Montenegro, e Montenegro já provou que é bom em campanha. Eu acredito que dirigentes do PS vão estar na campanha. Sim, mas também há uma outra... Tá bem, mas a eficácia de Montenegro na campanha Mas também será há uma outra coisa diferente. que é, e aí eu não sei se joga tão a favor assim, que é ministros e Montenegro sistematicamente a aparecerem na campanha de Luís Marcos Mendes pode ser negativo do ponto de vista da colagem ao governo que o candidato vai negando ter. Mas, de facto, ministros a aparecer em comícios e o próprio primeiro-ministro a aparecer em ações de campanha de Luís Marcos Mendes, isso tem um custo. E por acaso acho que é um ativo eleitoral agora Pronto, Montenegro e acho que vai ser favorável. Vamos ver para ele. como a situação estiver aí na altura também de contentamento com o governo por parte do eleitorado. Mas então, em relação ao debate de ontem, o David há bocado tinha aqui sublinhado, tinha visto como um ponto positivo Marcos Mendes ter dito para aí umas 5 ou 6 vezes que vai ser um presidente interventivo, proativo, ativo. Eu acho que uma pessoa que tem que dizer 5 ou 6 vezes que vai ser um presidente ativo num debate de meia hora, não acho que não joga assim tanto a favor dele, sobretudo quando vem na ressaca de uma sondagem em que esse era o ponto mais vincado por parte dos inquiridos, que era que queriam um presidente mais interventivo em Belém. E ele, no primeiro debate que tem, vai fazer questão de dizer isso à exaustão. E quer dizer, acho que não o beneficiou e acho que não cola. Acho que as pessoas também não são parvas. De resto, foi um debate em que foram esgrimidos bons argumentos, mas para as pessoas que já têm, de facto, de alguma forma convencidas, né? Falou-se muito da justiça que ambos consideraram gravíssimo, e de resto é aquilo que tem vindo a acontecer, nomeadamente em relação à Operação Influencer e às escutas telefónicas, mais umas, que acabaram todas carrapachadas na imprensa. Luís Marcos Mendes, que ao longo dos últimos tempos, quando é questionado, ainda aqui na entrevista do Público, quando foi questionado sobre escândalos relacionados com a justiça, tem alguma tendência para desvalorizar ou dizer, não, mas isso já está resolvido, não, mas isso o PGR já veio dar explicações, já estou convencido, já... Enfim... e que não estamos nada convencidos, porque de facto os problemas continuam e mantêm-se, mas ontem já pareceu-me dar algum passo em frente com esta coisa de facto, fazer considerações que é grave, é lamentável que esta Operação Influencer, por exemplo, ainda não tenha tido um desfecho. Pareceu-me dar um pouco mais um passo à frente. António José Seguro também manteve-se firme e teve boas respostas para Luís Marcos Mendes, nomeadamente na teoria dos ovos e dos cestos. Marcos Mendes acusava António José Seguro de, olha, quando o senhor fazia parte do governo de Guterres não se queixou, e tinha Sampaio também do PS em Belém. E António José Seguro disse, ok, mas os tempos agora são completamente outros. Desde logo, porque uma revisão constitucional na altura só podia ser feita de acordo de PS e PSD, e agora pode ser feita uma revisão constitucional só à direita, como de resto o governo do qual o candidato tem o apoio, em leis estruturantes como estrangeiros e nacionalidade, olha para onde?
para a direita, não é para o PS. E, portanto, eu acho que, de alguma forma, foi um bom debate para os dois, mas estou bastante curioso para ver durante a campanha como é que vão mobilizar, porque não é só Marcos Mendes, não é só António José Seguro, na verdade, que tem problemas com o seu próprio partido, também Luís Marcos Mendes tem muitos anticorpos dentro do seu partido, ainda que, diria que numa escala muito menor do que Marcos Mendes. Só para terminar, dizer que as prestações de André Ventura nesta reta até às eleições têm sido vergonhosas, desde logo no debate com Catarina Martins. Aquilo não foi um debate, não é? Aquilo foi um mergulho na lama que não tenho muita opinião. Surpreendeu-me de alguma forma o modo como Catarina Martins, do ponto de vista do entretenimento televisivo, foi ótimo, não é? Mas do ponto de vista da saúde, enfim, do regime e da política portuguesa, foi péssimo. Ainda assim, até acho que foi bom ver uma mulher, só para variar, dar luta a André Ventura. Enfim, mostrou que, de facto, nenhuma das outras estratégias tem resultado até agora, não é? Então vamos lá tentar, se calhar, jogar no mesmo campo. Talvez até tenha sido, de alguma forma, refrescante, por esse ponto de vista. Chegamos ao público e notório. Peço-vos brevidade. David. A minha campanha de Coutrinho, João Coutinho Figueiredo tem feito uma campanha eficaz, mas eu acho que ele poderá estar já a exagerar com esta estratégia de se fazer passar por underdog, ou, se quisermos em português, o coitadinho, neste caso, que a comunicação social faz por deitar abaixo, apesar do avassalador apoio que o candidato diz ter dos portugueses. Ele queixou-se das sondagens enganadoras, de não ser convidado para a CNN Summit, não aparecer na primeira página do Público, ao lado dos candidatos ditos principais. E, entretanto, depois destas queixas todas, Coutrinho surge em duas sondagens com possibilidades reais de disputar a ida à segunda volta, com Mendes, Seguro e Ventura e Gouveia e Melo, e diz, já estamos em quarto lugar, proclamou nas redes sociais. Só que, entretanto, saiu uma nova sondagem do ICS que lhe atribui só 3% das intenções de voto, diretas neste caso, sem distribuição de indecisos, e Coutrinho veio logo garantir que das duas uma, ou se enganaram ou enganaram-se de propósito, fazendo depois uma série de processos de intenções. Ora, eu não percebo este tipo de estratégia, porque umas vezes gosta de sondagens, outras vezes não gosta, e portanto ele tem que, acho eu, deixar também este papel de coitadinho. E sobretudo aqui lembrar, porque ele fez-me lembrar muito o dono de uma taberna, de uma história que o meu pai contava sempre, e que recordava a miúdo, que quando estávamos em jantares e almoços, que era uma taberna na Beira Alta em que, quando o cliente se queixava da qualidade do vinho, o dono dizia sempre: fale baixo que ninguém precisa de saber. Mas se havia algum cliente a dizer que o vinho era bom, o dono da taberna dizia logo: fale alto que toda a gente tem que ouvir. E, portanto, eu acho que Coutrinho é assim. E nas sondagens é o que ele sabe demonstrar. São José. Ora, pois eu trago como, mais uma vez, o Chega. Não é uma obsessão, mas é que, de facto, é um partido extraordinário, onde acontecem coisas verdadeiramente absurdas. Portanto, resumindo, o Chega tem um gato na sua sede, que eu até já conheci pessoalmente, um gato bastante bonito, que se chama António. Pessoalmente, sim, já estive com ele, já fiz festinhas àquele gato. Okay. Pessoalmente, eu. Pois, animalmente o gato. Sim. Curiosamente chama-se António, num partido como o Chega, acho um bocado curioso. Mas o que é absurdo? E o que é que me leva a falar nisto? O deputado Pedro Frazão, que é veterinário, decidiu castrar o gato na sede do Bloco, sem esterilização da sala. Na sede do Chega. Do Bloco, sede do Chega. Isso era uma maldade. Isso era uma maldade fazer na isso. sede do Chega. Sem esterilizar a sala, sem esterilizar nada, sem nenhum cuidado com o animal. Mas devia ser pedófilo o gato, para castrarem. Não, quer dizer, é que de facto é um padrão. Eu não sei como é que uma pessoa que é veterinário faz uma coisa destas, não é? Nós temos um colega e o meu grande amigo Nuno Ribeiro, que só comentava comigo assim: então é isto que é o Serviço Nacional de Saúde? É assim que eles veem a saúde? Como é que eles vão tratar do Serviço Nacional de Saúde? Porque isto de facto é de um desleixo. O gato podia ter apanhado uma infecção e morrido. Quer dizer, se tem animais. Além disto, é ilegal. Já não estou a falar só na perspectiva do absurdo. É ilegal. Não está autorizado pelas regras da saúde veterinária em Portugal. Um partido tão zeloso do cumprimento da lei, não é? É, mais uma vez. Filipe.
Então, Don't Cry For Me Portugal, isto porque deve ser o que a deputada Eva Cruzeiro deverá andar a cantar pelos corredores da Assembleia da República, porque teve a sua assinatura adulterada numa reunião da Comissão, da primeira, creio, em que alguém assinou por ela Evita Peron. E, portanto, enfim, tem... E ela nem estava nessa reunião. E ela suplente. não estava nessa reunião. Porque É tinha que suplente, estar. claro. Não estava a faltar, não estava simplesmente. Acho que, ao mesmo tempo que trago isto em jeito de piada, é um novo nível a que chegamos na política portuguesa. Já tivemos assinaturas fantasmas, já tivemos, enfim, mas agora tivemos uma deputada a ver a sua assinatura falsificada, enfim, e desde logo Evita Peron. Também gostava de saber, é certamente alguém com cultura que fez esta coisa, mas de facto não estou aqui a entender também porque as referências à Argentina. Enfim, grave. Estamos a falar em piada, mas é grave. Mas... enquanto estávamos aqui a gravar, saiu um take da Lusa que não posso perder, porque o pintor Humberto Correia formalizou a candidatura à presidência da República. Confesso, o meu desconhecimento, não sei quem é este pintor Humberto Correia, mas ficamos a saber que este senhor vai percorrer durante a campanha eleitoral o país, norte a sul, vestido de Dom Afonso Henriques. Portanto, a política portuguesa está bem e recomenda-se, pelo menos ao nível do entretenimento. Bom, ficamos por aqui. Obrigada a quem nos acompanhou e até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.